Queridos irmãos, queridas irmãs, então, no Livro dos Espíritos, da lei de reprodução, nós nos encontramos no tema sucessão e aperfeiçoamento das raças. Então, eu estava tratando um item que às vezes assim parece até interessante para as pessoas. Eu já comecei a tratar lá, mas eu vou continuar aqui. Conversando com algumas mulheres, as mulheres dizem assim, isso é um hábito das mulheres, mas só que esse hábito é um comodismo, nas más colocações, as pessoas não raciocinam. Então, eu já ouvi muitas mulheres dizendo assim, eu quando fiquei grávida do meu filho... E eu fico escutando a conversa delas. Eu fico escutando. Falo, gente, mas eu não me conformo com isso. O marido dela foi corneado pelo filho e não descobriu. E a verdade é essa, gente. Foi corneado pelo filho. O marido recebeu um chifre do filho e não está sabendo. Pela lógica é. Quando eu fiquei grávida do meu filho. Analisa. Luiz, mas então qual seria a forma correta? Desprender-se um pouquinho mais de tempo, você entendeu? Porque as pessoas falam correndo, não raciocina. Oi, minha amiga, tudo bem? Tudo bem. Pois então, olha... Sei que durante a gravidez, durante a gestação do meu filho Albertinho, Robertinho, vamos pensar assim. Sei que durante a gestação, não é nem a gravidez do meu filho, porque seu filho não ficou grávido. Sei que durante a gestação, do meu filho, eu, sofri demais. Olha, eu sofri demais. Pensa numa mulher que sofreu. Essa mulher sou eu. E eu levava ao conhecimento do meu marido, aquele insensível, aquele animal. Eu pedia para ele arrumar a casa, fazer comida, e ele não fazia. Eu tinha que, mesmo ali, naquele estado avançado de gravidez, eu tinha que fazer comida, lavar roupa e tal, e tal, e tal. Você viu como consertou? Agora, na gravidez do meu filho, eu ainda tinha que lavar roupa, eu ainda tinha que fazer comida, eu ainda tinha que... Gente, é engraçado que nessa hora, o pai tá ali ao lado e ele admite que foi chifrado pelo filho. Mas se ele descobre que é uma outra pessoa que o chifrou, ele já vai e mata a pessoa. Mas por que ele não mata o filho dele? Porque de acordo com os dizeres da mãe ali, o filho chifrou ele. Quando eu fiquei grávida do meu filho. Eu acho que eu falto parafuso mesmo. Ou essa cabeça tem que ser estudada, porque senão não dá certo não. Então, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra, Assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado o lugar como outras um dia tomarão o da vossa.
onde outras raças tomarão o nosso lugar. 689. Pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Eita, isso é gostoso, hein? Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Isso é relativo e é complexo. Olha só a resposta. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual como os homos civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Nós temos que entender que todos os seres, aqui como está sendo dito, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. O que isso quer dizer? Nós passamos por períodos na evolução em que, mediante um número inimaginável de tempo, nós fomos levados para outros planetas mais primitivos e lá nós evoluímos. E uma vez que lá nós evoluímos, para cá éramos trazidos. E de acordo com a nossa evolução decrescente, nós éramos levados de volta para outros planetas. E de lá nós voltávamos novamente para cá. De forma que era um ir e vir constante de lá para cá. Mas que ainda estão longe de perfeição. Nós nos encontramos longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Nós vamos entrar num período de decrescimento e de desaparição. Substituí-la outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual como os homens civilizados dos hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Isso é natural, porque a tendência daqueles que evoluírem aqui é ir para outros planetas mais elevados, outros sistemas mais elevados. Como seres mais primitivos, serão levados para mundos mais primitivos. E outras raças virão para cá para ajudar o progresso aqui da humanidade. Então, por isso que a Terra
é um planeta de transição. Não é um planeta assim, como podemos dizer, definitivo. Desde o princípio, aqui nós nos aportamos e aqui nós nos encontramos. Alguns sim, mas nós não podemos generalizar. 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Então, isso é relativo. Porque olha só, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual, nossa, ou procede dos corpos primitivos mediante reprodução? Então, olha a resposta só para a gente comentar. A origem das raças se perdem na noite dos tempos. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Dentro do processo evolutivo independe. O importante é que houve a adaptação. Houve adaptação. Tanto aqueles seres que vieram de outros orbes para cá, tiveram que se adaptarem aqui. E cirurgias espirituais, perispirituais, naqueles corpos eram realizadas para que aqui eles habituassem. Como os seres que saíam daqui e iam para outras dimensões, outros planetas, também eles passavam por cirurgias perispirituais para adaptações noutros planetas. Mas o mais importante é que o princípio é o mesmo, não muda-se nada, que é a evolução de adaptação. Né? Como está escrito aqui, ó. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Por que se perde na noite dos tempos? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Porque existem seres que tiveram seu princípio há 8, 10 sistemas solar lá atrás que já foram extintos. Então isso se perde na noite do tempo. Se perde. É o elo desconhecido. É um elo perdido. Não no bom sentido perdido, mas um elo desconhecido. Que encontra-se no livro Evolução em Dois Mundos. Encontra aqui. Entendeu? Que um dia nós vamos tentar fazer um esmiuçamento aqui, depois do Livro dos Espíritos. O próximo livro vai ser ele, olha só que maravilha. Então, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar entre si e produzir tipos novos, de acordo com o aperfeiçoamento, né? Você há de convir comigo que os hominídeos, vamos partir dos hominídeos. Os hominídeos, eles desencarnavam, né?
No plano espiritual, eles recebiam cirurgias perispirituais, que eles aperfeiçoavam, e eles nasciam um pouquinho melhores. Você entendeu? Então, eles nasciam, por exemplo, o corpo físico humano, no ano de 2021, ainda não encontra-se perfeitamente pronto. O corpo físico ainda encontra-se em processo de evolução. Tanto é que dos hominídeos houve nos laboratórios espirituais um aperfeiçoamento para que os Homo erectus e os Neandertals, né, pudessem vir. Depois dos hominídeos, veio esses Homo erectus, os Neandertal. Depois, isso tudo melhora no plano espiritual de acordo com o merecimento daquele espírito. Depois é que começou a vir o Homo sapiens do futuro. O Homo sapiens do princípio, né, que era mais primitivo ainda, e depois melhorando a forma física, né, a estética do Homo sapiens. Aí começou a vir o Homo sapiens do futuro. Só que o Homo sapiens do futuro, ele ainda não está pronto para receber muitos espíritos que só conseguirão reencarnar aqui na Terra depois do ano de 2100. Por quê? Porque do ano de 2021, 2022 até o ano de 2100, o padrão, né? O padrão do Homo sapiens do futuro passará por uma grande mudança para receber, depois do ano de 2100, aqueles espíritos mais evoluídos, porque esse corpo aqui, ele ainda é assim insuficiente ao espírito de 2100 em diante que pretende vir aqui na Terra. Então você observa que depende tudo da evolução. Agora, isso é gradativo. É gradativo. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Você entendeu? Por isso nós temos que ir mudando os nossos hábitos alimentares, as nossas atitudes, nossos comportamentos, optando por legumes, verdura, suco, sabe? Por coisas mais naturais, abstendo-se um pouco de carne de suíno, de bovino, recorrendo à carne da ave, como por exemplo da galinha, do frango, recorrendo à carne do peixe, que é menos agressiva em matéria de toxinas. Nós temos que retornar à pátria espiritual melhor que quando aqui nós chegamos, quando nós reencarnamos
aqui, através de nossas mamãezinhas. Você entendeu? Então, é o nosso dever. Agora, aquela pessoa troglodita, que não sai do churrasco, não sai da bebida, da droga. Olha, o corpo físico, o corpo espiritual dele não possui forma. Os espíritos evoluídos perdem a forma por evoluir. Os espíritos atrasados perdem a forma por mergulhar no pântano. Olha só para você que interessante. Então, o aperfeiçoamento, nós não somos apenas responsáveis pelo aperfeiçoamento do nosso eu, mas nós somos responsáveis também pelo aperfeiçoamento do padrão físico. Nós somos responsáveis pelo aperfeiçoamento do padrão físico, desse corpo físico. Por isso nós temos que cuidar desse corpo físico, mas não com apego, não com materialismo, não com fanatismo. Mas é nossa responsabilidade cuidar, porque o corpo está em processo de evolução. Você entendeu? Por isso que nós temos que ficar atento. A origem das raças se perde na noite do tempo. Olha, gente, é tanto tempo. Eu só vou dizer uma coisa para você. Do animal para o homem é a mesma distância do homem para Deus. Agora você tem que entender uma coisa. Do mineral para o vegetal é a mesma distância do homem para Deus. Do vegetal para o animal é a mesma distância do homem para Deus. Isso é os bons espíritos que dizem, gente, na doutrina. A gente tem que prestar atenção nisso. Então, esse elo desconhecido é onde mora o segredo de tudo que existe. Então, não vamos nós pensarmos que nós tivemos princípio, origem aqui na Terra, que não. Porque, como eu já disse, nem Deus cria. Nem Deus cria. Porque Deus não pode criar. O dia que Deus criar, ele deixa de ser Deus. O dia que Deus criar, ele passa a ser limitado. Olha só para você ver. Nós, antes do princípio inteligente, muitas pessoas vão cair de pau mesmo, eu não estou nem aí. Antes de nós termos sido, como dizem muito, criados ali no princípio, né? Simples e ignorante, nós já existíamos em condições evolutivas que nós desconhecemos. Onde a partir daquele momento ali, nós passamos a fazer parte de um reino, onde antes nós fazíamos parte de outros reinos, e antes daqueles reinos fazíamos parte de outros, e de outros, e de outros, e de outros, e de outros, que só Deus é o detentor de todo conhecimento. Só Deus. Agora, naqueles reinos anteriores, todos nós vivíamos de uma forma, podendo-se dizer, através dos impulsos instintivos, mas que sempre existimos
existimos no todo, no onisciente, onipresente e no onipotente, na inteligência suprema, na causa primeira de todas as coisas. Parece difícil para as pessoas entender, mas quando você pensar em matéria de eternidade, você consegue entender que é possível. O nosso nível evolutivo é que não nos permite adentrarmos a estes parâmetros. Mas se nós pararmos para analisar, existem fundamentos. Agora, esses fundamentos que eu estou dizendo não são coisas minhas, são estudos elaborados no plano espiritual, que daqui uns 100 anos, 150 anos, muitos virão divulgando estas questões todas, e devido à evolução dos seres que encontrarão-se aqui na Terra, isso não será novidade nenhuma. Não vai ser novidade. É novidade agora, porque as pessoas, eles analisam, né, o que encontra-se dentro da própria doutrina dos espíritos, não separa o joio do trigo, né, e fica nesse transtorno total.